mitigação da mudança do clima. Recentemente, a instituição Carnegie para Ciências da Universidade de Stanford e Ciências da Califórnia fez um estudo que indicou o impacto direto da expansão da cana-de-açúcar no Brasil sobre o clima local, o que indica impactos positivos para o resfriamento do clima local. O uso do etanol em substituição à gasolina promoveu uma economia, como sabemos, de mais de 1 bilhão de equivalentes a barris de petróleo nesses últimos anos, evitando a emissão de cerca de 800 milhões de toneladas de CO2. A nossa atuação tem sido no sentido de defender, por um lado, o desenvolvimento do mercado internacional para biocombustíveis com a comoditização do etanol e do biodiesel. Por outro lado, nós temos também defendido padrões internacionais voluntários para o uso sustentável de todos esses biocombustíveis. Então, nós temos trabalhando em estreita colaboração com diversos órgãos, Ministério das Minas e Energia, Ministério da Ciência e Tecnologia, a Única, a Unicamp, temos projetos também com o BNDES e com a Fundação Getúlio Vargas. Esse trabalho internacional depende muito da entrada de muitos outros parceiros, países, para a produção de etanol e para a configuração desse mercado internacional. O Brasil também, ao mesmo tempo, defende a democratização da produção energética. Hoje nós temos apenas mais ou menos cerca de 20 países que produzem energia para 200 países. Então, nós estamos trabalhando para que nós possamos ter 100 ou 120 países produzindo energia. O etanol, então, é um vetor que tem para o desenvolvimento sustentável importante. Nós temos construído parcerias bilaterais e trilaterais com diversos países. Temos projetos em terceiros países, na África, na América Central, temos um memorando de entendimento com os Estados Unidos, que temos feito projetos na América Central e na África, em diversos países da África. E nós estamos também com uma parceria para o desenvolvimento de biocombustíveis de aviação, que foi assinada durante a visita do presidente Barack Obama ao Brasil. Essa parceria se insere no contexto dessas discussões internacionais sobre as contribuições da mitigação do clima no setor aeronáutico, que se apresenta como uma prioridade, como eu já disse, estratégica. O desenvolvimento do bioquerosene, derivado da cana-de-açúcar, tem sido objeto de pesquisa científica e investimentos privados. Nós temos trabalhado para que o país não se torne mero fornecedor de matéria-prima para o bioquerosene e assegurando o domínio nacional das tecnologias também de produção. Nós estamos pretendendo que essa atuação possa garantir que os processos de certificação de biocombustíveis de aviação levem em conta também não apenas levem em conta as características físico-químicas do produto final, e não os processos de matérias-primas utilizadas em sua obtenção, de modo a evitar a implantação de barreiras técnicas. Então, nós temos também o Brasil participa como co-presidente também de uma outra parceria, que é o Global Bioenergy Partnership, e recentemente nós adotamos 24 indicadores, o Brasil e a Itália são co-presidentes, adotamos 24 indicadores em 3 pilares principais, pilar ambiental, pilar social e econômico, de sustentabilidade para os biocombustíveis. Todas essas iniciativas visam destruir os mitos que nós temos encontrados internacionalmente e que nós temos trabalhado em estreita parceria com a Única para que os biocombustíveis sejam vistos com o papel que eles têm nessa nova sociedade da biomassa. Nós há vários mitos, como, por exemplo, a competição entre produção de biocombustíveis e produção de alimentos, ou que os biocombustíveis brasileiros estão destruindo a floresta amazônica, provocando a destruição da floresta amazônica.
Então, a discussão internacional, então, tem sido muito carregada com esses argumentos. E nós temos trabalhado com todos esses dados, todos esses fatos que os senhores estão acompanhando aqui, para que a atuação do Brasil coloque o Brasil na posição que realmente tem nessa nova sociedade da biomassa. O Brasil tem uma posição privilegiada e pode oferecer combustível de biomassa, o biocombustível, o etanol, que contribua para essa mitigação do clima, das emissões de gases de efeito estufa. Uma outra discussão também que é importante é sobre eficiência energética. E eu vou mencionar rapidamente que nós temos buscado associar a eficiência energética com a universalização do acesso à energia no nível internacional. Então, no caso dos países desenvolvidos, o objetivo base se refere à dimensão ambiental da eficiência energética, que é manter o crescimento econômico ao mesmo tempo e diminuir o consumo de energia. E, no caso dos países em desenvolvimento, nós temos a discussão em que devemos manter o crescimento econômico, mas diminuir o consumo de energia também. Então, essas discussões, são vários foros, é um mosaico de foros que nós temos trabalhado, e todos esses na Convenção do Clima, por exemplo, nós temos trabalhado com formas voluntárias de redução também de gases de efeito estufa. Então, essas são as principais discussões internacionais que nós temos trabalhado atualmente nessa área. Obrigada. Maria Ângela, obrigado. Eu queria agora pedir ao Jay Kisling, por favor. Good morning. It's a pleasure to be here. É um prazer estar aqui. Eu dirijo um instituto na Califórnia dedicado à produção de biocombustíveis avançados a partir de celulose. Eu vou falar de tecnologias que estão no horizonte para avançar. Açúcares e açúcar de cana-de-açúcar. Antes dessa reunião, essa é a minha primeira viagem para o Brasil, eu vi muitas das instalações de produção onde a cana produz açúcar e etanol. O Brasil nos ensinou muito como fazer biocombustíveis a partir da cana. Ela é uma fonte de açúcar em várias formas e o etanol é um grande combustível, mas podemos fazer ainda mais do que isso. E há empresas aqui hoje que estão desenvolvendo essas tecnologias nos Estados Unidos, muitas partes do mundo. Não temos a sorte de poder ter a cana, assim como tem no Brasil ou na maior parte do país, e precisamos depender de celulose e biomassa como fonte desses açúcares. Os açúcares são mais difíceis de obter a partir dessa biomassa celulósica e não temos a infraestrutura de flex fuel que tem aqui no Brasil, de combustíveis flex. Estamos desenvolvendo tecnologias para tornar esses açúcares mais disponíveis a partir de biomassa e produzir combustíveis como diesel e querosene. A meta é produzir os mesmos hidrocarbônios que temos a partir do petróleo hoje. Eu quero falar um pouquinho das tecnologias que estão no horizonte para se avançar a biomassa e produzir açúcares. Eu mostro aqui a parede celular de uma célula, é muito próximo ao gás, e à direita é uma parede celular da palha.
A célula da planta contém mais ou menos 2/3 de açúcares, mas esses açúcares são relativamente inalcançáveis, porque é coisa como celulose e hemicelulose, que são difíceis de penetrar para acessar os açúcares. Usando avançados na biologia sintética, podemos reconfigurar as redes genéticas dentro da célula da planta para mudar sua montagem genética. A planta vai poder produzir açúcares mais rapidamente, isso para melhorar a produção de sucrose, mas fazer coisas como o bagaço e a celulose mais degradável, mais rapidamente degradável. Aqui embaixo temos as células das plantas e no topo temos os diagramas. Usando os avanços na biologia sintética, podemos fazer essas células serem mais gordas, cheias de açúcares em termos de celulose e hemicelulose, e isso ajuda a produção dos combustíveis e reduz o custo desses combustíveis. Podemos tornar essas plantas mais degradáveis, mais facilmente degradáveis. Um dos desafios do bagaço agora é que a parede celular agora é difícil de degradar. Então, em vez de produzir combustível a partir do bagaço, a gente escolhe queimá-lo para produzir eletricidade. Mas se puderem ser mais fáceis de degradar, essas paredes poderiam se degradar mais facilmente e liberar o açúcar, e poderemos ter células fáceis de degradar, liberar açúcares e reduzir novamente o custo desses combustíveis substancialmente. Eu gostaria de falar brevemente sobre a biorefinaria e avanços que muitas companhias aqui no Brasil estão começando a se beneficiar na arena da biologia sintética. Agora, no Brasil, estamos pegando açúcar e produzindo etanol a partir disso. Isso é um processo muito eficiente, um processo que a natureza nos providenciou, e através de muitas gerações e séculos de se selecionar a levedura, nós pudemos melhorar essas produções. E se quisermos diesel ou querosene para aviões, como ter esse fornecimento de açúcar para produzir esses combustíveis? Usamos os mesmos avanços da biologia sintética para reconfigurar toda a rede e tornar essa célula numa fábrica de produção de hidrocarbonos. A meta é produzir os mesmos hidrocarbono que vocês obteriam do petróleo, mas agora teríamos isso de produção renovável. E um grande exemplo disso agora está acontecendo no Brasil, onde a Ameres está fabricando esse diesel e um substituto para o diesel que é muito eficiente e renovável. E está sendo colocado em ônibus e caminhões aqui no Brasil. A beleza desses combustíveis é que, diferentemente do etanol, nós não precisamos da destilação para produzir os combustíveis. Eles são secretados e como petróleo, como óleo e água não se misturam, esses combustíveis se separam numa fase. Eles flutuam no topo da fermentação. Você pode simplesmente separá-los e colocá-los em outro tanque e usá-los em aviões e caminhões, que são os veículos que agora usam combustíveis com base em petróleo. Essas são as metas que estão se tornando realidade, em primeiro lugar, aqui no Brasil. E para nós, nos Estados Unidos, nós agradecemos vocês os ensinamentos sobre energia renovável e podemos realmente desenvolver grandes avanços que vocês fizeram aqui e em muitas partes do mundo. Thank you, Jay. Jonas Stromberg. Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, membros do painel e organizadores da Única, muito obrigada por nos convidar.